Bom dia, queridos. Bom dia. Último dia. Que dó, né? Passa tão depressa. Demora para chegar e quando chega parece que faz último. Voou, não é verdade? Antes da gente ler o texto, eu preciso agradecer e preciso também dizer aos irmãos que hoje, quando a gente terminar aqui e tiver o almoço, assim que eu e Leandro almoçarmos, nós vamos pegar a estrada. Então a gente não vai ficar muito tempo depois do almoço, só almoçar e sair, porque nós estamos muito mais longe que vocês e a gente quer pegar a estrada assim para ver se anda o máximo durante o dia, por causa do tempo, né, que está chuvoso, não só aqui, mas a gente já ficou sabendo que o nosso caminho está bem de chuva, então a gente prefere viajar durante o dia. Então vamos tentar chegar o mais cedo possível lá em Betim. Então assim que a gente almoçar, nós estamos saindo. Mas eu quero muito agradecer ao pastor Anderson, a Débora, que foram os primeiros contatos comigo, que fizeram o convite. Depois o pastor Ferreira também nos ligou para poder confirmar, porque afinal de contas, né, o dono da igreja precisa ligar, né, para poder falar com a gente. E agradecer muito pela confiança de vocês em nos permitir, nos dar esse privilégio de poder falar nesses dias aqui para vocês. Foi um presente para nós e que Deus de fato continue abençoando cada casal que veio aqui, cada família, que a sua casa seja conhecida como casa bendita do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que derrame graça, bênção sobre a sua casa no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, depois você abre o nome, pastor. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 até o versículo de número 9. Quando o pastor me mandou aquele videozinho que todo dia está ficando aí, aquele banner que está ficando todo dia aí, essa frase edificando a família, é uma frase que eu gosto muito por causa do Salmo 127. Salmo 127 e 128 tem sido muito real na nossa casa, na nossa família. E por isso eu fiquei pensando, desde o primeiro momento que ele me passou esse tema, fiquei pensando o que nós poderíamos estar falando aqui nesses dias. E para encerrar, Deus colocou no meu coração para a gente falar sobre filhos. Eu sei que ainda tem casais aqui que não têm filhos. Eu espero que nesses dias aqui a unção da fertilidade tenha caído sobre você, né? E que Ele te abençoe, né? Alguns ainda estão muito recém-casados, então espere mais um pouquinho, viu? A turma aí que está recém-casado, dá um tempinho, aproveita mais o casamento, aí depois você arruma o menino, tá bom? Então vamos ler. Deuteronômio 6, de 4 a 9 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Espírito Santo, queremos ouvir a tua voz nessa manhã. Queremos aprender mais do Senhor. Queremos sair daqui, ó Deus, tocados pelo Senhor, abençoados pela tua palavra. Enche o nosso coração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu não sei você, mas quase todos os dias eu recebo, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, alguma coisa que está sendo tramada contra os nossos filhos. Ontem eu recebi um vídeo de um político assumidamente LGBT, que eu fiquei assim, feliz e triste ao mesmo tempo.
Eu fiquei feliz quando ele disse que nós cristãos somos como uma praga. E nós somos mesmo. E eu espero que ele continue sendo. Porque um dos fatores interessantes de uma praga é que ela aumenta, né? E ela consegue atingir, assim, um número de pessoas ou de ambiente muito grande. Mas eu fiquei muito triste com a colocação feita por ele em relação às nossas crianças. O que deve ser feito para que essa cultura judaico-cristã seja banida do nosso país. E todas as vezes que você ouve alguém falar sobre isso, o foco são as crianças. Porque a ideia é criar uma geração que não sirva a Deus. Uma geração que não se importe com a Bíblia. Uma geração que não se importe com as coisas certas. Uma geração que vai viver como ela achar que deve, como der na cabeça, porque afinal de contas o importante é eu ser feliz. É o eu, o tempo todo. Isso de uns tempos para cá parece que ficou mais sério. Eu e meu marido ouvimos um dia desse uma preleção de um procurador da justiça cristão. E se você quiser, você pode ir lá no Facebook e acessar a página da Igreja Presbiteriana da Penha. Ele fez uma palestra lá, ele não é dessa igreja, mas ele falou lá. E é uma palavra muito boa. Se você puder, assiste lá, o nome dele é Alexandre. E você vai procurar nos vídeos da igreja, você vai encontrar o dia que ele falou. Assista, porque vale a pena você ouvir, para você entender o que está sendo tramado para poder pegar os nossos filhos e acabar com nossas crianças. Então eu te aconselho a dar uma paradinha uma hora, dar uma ouvidinha nesse vídeo, especialmente você que tem filho pequeno, para você entender o que está sendo tramado por trás. E não é de agora, já tem um bocado de tempo que isso tem sido planejado para destruir os nossos filhos. Há poucos dias eu fui falar num congresso de adolescentes numa cidade pequena do Espírito Santo, onde já está funcionando aquela escola que fica o dia inteiro a criança na escola. E o pai falou comigo e com o Leandro: o ano que vem meu filho não estuda aqui mais, porque deu para perceber nesse 1 ano de escola que o projeto dessa escola é para tirar o filho de perto da família, para a criança não ter contato o dia inteiro com os pais. E essas coisas eu vou ouvindo e vai me preocupando, irmãos, porque nós que somos cristãos estamos deixando de fazer algumas coisas que são claras na palavra em relação aos nossos filhos. Porque a criança, filho, quando nasce, que você vai lá no hospital para ver, você olha, é aquele trenzinho assim mais lindo que você já viu na vida. Ele pode ter uma cara assim meio de joelho, mas você acha o menino a coisa mais linda que você já viu na sua vida. Aí você olha para ele e diz assim: Deus, ele é tão lindo que me dá vontade de comer. Aí você leva o menino para casa e ele começa a te acordar de madrugada, e você não dorme direito mais. Aí você quase ora e diz assim: oh Deus, por que eu não comi? Mas ainda bem que os anos passam, os meninos crescem, enchem o coração da gente de alegria, a gente dá graças a Deus porque não comeu, não é verdade? Mas menino é um desafio. Criar e educar uma criança é um desafio. Quem não quer ter trabalho, não tenha filho, porque criar filho dá trabalho, especialmente se você quer educá-lo e criá-lo de acordo com a palavra de Deus, porque eu penso que esse é o propósito de todos nós que estamos aqui, até aqueles que têm filhos grandes, porque quem tem filho grande, o menino continua sendo menino. Estou errado? Quem tem filho grande aí? Tem um médico na minha igreja, ele é ortopedista, e a especialidade dele é osteoporose. Então os clientes dele é tudo velhinho. Já trabalhei na clínica dele, já tive uma sala lá, e eu ria muito dele atendendo os velhos dele, porque às vezes vinha uma senhorinha assim, ele é muito engraçado,
Aí vem uma senhorinha com aquele andador e o consultório dele fica de frente pro corredor assim, da clínica dele. Aí a velhinha tá lá no final e ele, cada consultório, ele fica assim: vamos tia, você chega tia! E ele fica torcendo de cá, até que a velhinha chega lá. Aí ele chegou na igreja um dia e falou: velho, eu tenho uma boa pra te contar. Eu falei: então me conta aí que eu gosto de história boa. Ele falou: mãe, é tudo igual, né? Eu falei: é, só muda de endereço. Aí ele falou assim: menina, eu tenho uma cliente de 94 anos. Aí ela perdeu o filho de 74. Aí eu fui lá para poder dar um abraço nela, ela é minha cliente há muitos anos. Cheguei lá, ela estava assim muito chorosa, sentadinha do lado do caixão. Aí fui lá, dei um abraço nela. Ela olhou para mim e falou: ô doutor, desde pequenininho que ele é muito doentinho. Eu sabia que ele não ia vingar. 74 anos não vingou. Porque para a mãe ele continuava sendo o quê? Um menino. Nós somos assim, gente, não é só para a mãe. Eu fico feliz quando meu pai me apresenta para os amigos dele. Ele olha para mim e fala assim: essa aqui é a minha menina mais velha. E eu acredito que eu sou mesmo a menina mais velha dele. Porque o filho é assim. Nós temos pelos nossos filhos um amor que é impressionante. Só quem é mãe e pai entende o que eu estou falando. Quem não experimentou isso ainda vai experimentar. É um negócio que a gente não explica. E é igual para todos. Tem filhos que se fazem mais amados? Tem filho mais chameguento, que abraça mais, que beija mais. Mas para nós pais não faz diferença. Não há diferença no amor que a gente sente por um ou pelo outro. Então filho é um desafio. E há uns anos atrás eu tive uma lição maravilhosa sobre esse negócio de ter filho e de criar filhos. Eu fui convidada para pregar numa igreja em Barretos, a terra do peão de boiadeiro. E quando me falaram o nome da igreja, eu fiquei muito preocupada, irmãos. Porque a igreja chamava-se, ou chama até hoje, né? Porque eu acho que ela está lá ainda até hoje. Ela chama Igreja Presbiteriana do Frigorífico. Eu sou presbiteriana, eu posso falar. Nós presbiterianos já somos assim meio conhecidos como, né? Assim, meio frio. Aí vocês chamam uma igreja frigorífico. Eu fui meio cismado, irmãos, eu confesso para você. Aí cheguei lá, o irmão me pegou na casa que eu estava hospedada e foi me levando para falar na escola bíblica dominical. E à medida que ele ia caminhando comigo no carro, a cidade ia ficando cada vez mais longe. E a gente ia caminhando assim por meio do nada. De repente a gente se deparou com uma igrejinha dessas construções que parecem com aqueles filmes que a gente assiste da Inglaterra, aquelas igrejinhas do interior da Inglaterra. Uma igrejinha linda, maravilhosa, uma construção impecável, mas não tinha nenhuma casa em volta. Para mim que já estava cismado, eu pensei assim: Deus, não vai dar ninguém nesse lugar. Aí eu não aguentei, virei para o irmão que tinha me levado e falei com ele assim: ô irmão, o que essa igreja está fazendo aqui no meio do nada? Não tem nada aqui. Aí ele falou comigo: vem aqui, Veranice, vamos dar uma andadinha até ali na frente que eu vou te contar a história. Aí nós fomos caminhando até que eu vi assim de longe umas fumaças, tipo uma chaminé grande. Ele falou: você está vendo aquela fumaça lá, Veranice? Eu falei: estou vendo. Se aquilo ali hoje é o frigorífico Bourbon, que faz carnes embutidas. Mas ali já foi o maior frigorífico da América Latina. O dono era um presbiteriano inglês. Daí essa construção que você está vendo. E o homem não era rico, Veranice, ele era bilionário. Então em volta dessa igreja existiam 3.000 casas, como se fossem aqueles cortiços que a gente vê em filme, que moram embaixo, outro em cima, embaixo, tudo garradinho assim um no outro. E ninguém pagava nem aluguel, nem luz, nem água. Os funcionários moravam todos aqui. Mas aí o homem morreu e deixou a herança para o filho, que nunca tinha trabalhado. Então o filho começou a perder muito as coisas. Os advogados então responsáveis por cuidar da herança do filho sentou com ele e aconselhou: vende isso para uma multinacional e vai viver de renda, porque você não sabe administrar, você vai acabar perdendo tudo que você tem. Então uma multinacional que comprou
Na época que comprou, muita gente vai lembrar dessa época, quando muita multinacional começou a comprar coisas aqui no Brasil, era comum demitir os funcionários e contratar todo mundo novo. E foi o que essa multinacional fez, ele me contando. Então ele tirou todos os moradores das casas, e ao invés de leiloar as casas, ou de vender as casas para os moradores, eles decidiram destruir tudo que tinha aqui. E ele contando, eu estava aqui no dia da destruição, vereadores. A patroa chegou e colocou no chão as 3.000 casinhas. E foi em direção à igreja, porque a ordem era destruir a igreja também. E o moço da patroa ia até pertinho da igreja assim e voltava. Ia até perto da igreja e voltava. Ele fez isso por umas 4 vezes. Até que ele virou para o oficial da justiça e falou: olha, eu não sei o que vocês podem fazer comigo, mas a igreja eu não tenho coragem de destruir. Naquele dia Deus ministrou 2 coisas muito profundas no meu coração. A primeira eu não vou falar aqui hoje, que é sobre a igreja. Eu aprendi naquele dia que contra a igreja do Senhor Jesus nem patroa pode. E eu achei aquilo espetacular. A segunda coisa foi que Deus ministrou o meu coração assim: a Rosângela, o João, o Pedro e o Paulo é uma herança que eu deixei para você e para o Leandro. Se vocês não souberem cuidar, o diabo vem como uma patrola e acaba com seus filhos. Isso mexeu comigo, gente. Eu lembro que eu cheguei em casa, contei isso para o Leandro e falei: filho, esses meninos é um presente que Deus deu para nós. E nós temos que saber cuidar deles. Porque eles não vieram apenas porque eu casei com meu marido e a gente teve o filho. Não, foi Deus que decidiu nos dar esses filhos. E esse texto que a gente leu, querida, é um texto para mim, na minha opinião, um dos textos assim profundos a respeito de criar e educar filhos. Olha comigo para você ver o versículo de número 4 e 5, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Se você fechou sua Bíblia, você abre de novo em Deuteronômio 6, para você acompanhar. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio, quem já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez, sabe que quando chega em Deuteronômio, é como se Moisés fizesse um resumo de toda a Bíblia, de todo o Pentateuco, de toda a lei. Então ele já sabe que não vai entrar na terra, ele reúne o povo e começa a fazer alguns discursos. E esse texto aqui, ele está dizendo para o povo de Israel, e hoje de manhã, você que está aqui é povo de Israel. E Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Essa é a primeira dica para poder nossos filhos serem educados e criados na presença de Deus. Nossos filhos precisam ver em nós o amor que nós temos por Jesus. Deu para você entender, filho? Os meninos têm que ver no pai e na mãe o tamanho do amor que eles têm por Deus e pelas coisas de Deus. Irmãos, eu falo muito em congresso de adolescentes, porque eu sou apaixonada por adolescentes. Tem muito pai que vem falar comigo: ah, Veranice, que fase horrorosa, eu estou detestando meus meninos nessa fase. Ô filho, você também foi adolescente e foi enjoado para lá. É que você esqueceu. Nós fomos adolescentes e usamos trem esquisito demais na nossa época. Tem gente aqui da minha geração. E aí nós ficamos implicando que os meninos chegam na igreja ou querem andar com aquela calça que é 2 números maior do que a dele, e aí despenca aquele trem assim, que eles não param de usar isso, mostrando a etiqueta da cueca, e nós achamos aquilo ridículo. Os meninos querem usar uns cortes de cabelo parecido com os do Neymar, com essa turma, e aí quer pintar aquilo de louro, porque o Neymar pintou de louro. Aí a gente briga com os meninos e fica com raiva. As mães então arranjam uma confusão
confusão dentro de casa por causa disso. Só para refrescar sua memória. Gente da minha geração que está aqui, vou começar com os homens. Os homens da minha geração que está aqui, que usou cada roupa. Só Jesus. A calça, irmão, a boca era tão grande que quando ele virava a esquina, a boca da calça virava primeiro. Pantalona. Não é verdade? Os homens da minha geração andou de salto alto. Usavam um sapato plataforma para crescer. Os homens da minha geração usam um cinto, irmão, que a fivela era desse tamanho. Cavalo de aço. Os homens da minha geração que não tinham cabelo muito bom, eles tinham um pentinho assim que tinha 3 dentinhos que eles enfiavam assim, ó. Black Power. Tá na moda de novo. As mulheres da minha geração, gente, eu vou tirar por mim que era o meu jeito de vestir. Eu tinha um cabelão preto que vinha aqui assim, porque a mulher não envelhece, enlouquece. Mas eu tinha um cabelão preto grande, preto mesmo, gente, mas era preto. E aí eu lembro que era a época dos hippies. A gente não era hippie, mas tudo que hippie usava a gente gostava. Aí eu trabalhava e ia receber no banco em Valadares. Aí eu chegava lá na Avenida Minas Gerais em Valadares, ficava lotado de hippie fazendo artesanato. Aí eu comprava pulseira, irmão, que quase 1 quilo de pulseira que vinha até aqui assim, aquele monte. E elas deixavam o braço da gente meio preto, porque elas eram feitas de um metal assim, estranho. Aí de vez em quando tinha que trocar as pulseiras, tudo, porque começava a empretar tudo. Então eu ia lá, mandava ele fazer aquele monte. E eu mandava fazer um marquinho pra mim assim, pra pôr na cabeça, com as conchas penduradas, do tamanho do cabelo. Ô irmão, meu pastor Adão Carlos era meu pastor, quietinho assim, todo tranquilinho. Aí eu chegava na igreja e ele falava comigo assim: ô Veranice, minha filha, eu sei direitinho quando você chegou. Por que, pastor? Por causa do barulho. Porque no pé, as mulheres da minha geração usou um tamanquinho chamado francesinha. A gente ia andando e ele ia assim, toque, 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 avisando que ele estava chegando. Aí pensa eu com toque, toque no pé e as conchas no cabelo. E ainda de vez em quando ainda fazia assim, ó, tchá, as coisas, fazia aquele barulho. Mas já estava bafando, gente. A moda mudou, os meninos ainda continuam usando os três esquisitos, diferente de nós. Quando os adolescentes vêm reclamar comigo, eu falo com eles assim: chega em casa, meu filho, pega o álbum do seu pai e da sua mãe, que naquele tempo tinha álbum, e vai olhar o que ele usou. Lá em casa tem uma foto do Leandro. Eu falo com ele que eu ainda vou pôr aquilo num vídeo para passar. O Leandro com uma calça roxo, batata, aquele roxo, uma camisa listada de roxo para combinar, encostado assim no chevette, achando que é gente. Meus meninos, toda vez que olham aqui, falam: mãe, meu pai não tinha juízo, não. Meu filho era moda. Mas aí, isso é uma das coisas que os meninos me procuram para falar. Mas tem uma coisa, irmãos, que os meninos adolescentes me procuram que dói profundamente no meu coração. Quando eu começo a conversar com eles, começo a sondar eles, eu gosto sempre de fazer essa pergunta para eles. E eu pergunto assim: qual foi a última vez que você viu seu pai e sua mãe lendo a Bíblia e orando? A maioria me responde a frase do mesmo jeito: Veranice, meu pai e minha mãe trabalham demais. Eu acho que eles não têm tempo de ler a Bíblia, porque eu não vejo eles lendo a Bíblia. O texto primeiro é para mim e para você, filho. Nossos filhos têm que ver em nós o amor que nós temos por Jesus. E a segunda coisa que você precisa entender nesse ver em nós é que nós somos exemplo para os nossos meninos. Eles têm que olhar para a gente e ver que nós buscamos ao Senhor. Um dos maiores exemplos que nós tivemos na nossa casa foi quando nossa filha foi morar conosco. A gente não sabia ainda que ela ia ser nossa filha, porque ela foi para morar com a gente e ela tinha 11 anos. E uma das maiores alegrias que eu e meu marido tivemos foi que quando tinha 2 meses que ela estava convivendo conosco,
nossa filha se converteu. Não foi por causa de uma palavra que ela ouviu na igreja, mas foi pela convivência na nossa casa. Queridos, seus filhos precisam ver que você é apaixonado por Jesus. Irmãos, eu fico triste com a quantidade de meninos que saem da igreja quando entram na adolescência, porque eles cresceram vendo os pais falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal da liderança da igreja. Há uns anos atrás eu fui pregar num congresso, eram cerca de 250 pessoas, eram várias igrejas juntas. E na sexta-feira, quando eu acabei de pregar, um homem me procurou e falou comigo assim: Veranice, você pode orar pela minha filha de 17 anos? Eu não sei porquê, minha filha não quer mais ir na igreja. Eu orei com ele naquela sexta-feira à noite. Sábado de manhã eu fui pregar e a pregação daquele final de semana era sobre família. E eu fui pregar e ele estava sentado na primeira cadeira, assim, perto de mim. E num dado momento da pregação eu disse que muitas vezes nós temos os filhos na adolescência fora da igreja, porque nós falamos mal da igreja o tempo inteiro em casa e nós ensinamos eles a odiar a igreja. Nisso que eu estou falando, assim, uma criança de 6 anos mais ou menos saiu lá de trás e veio andando, e eu aqui pregando e vendo o menininho, e o menininho veio e me parou na frente do homem. Nunca mais vou ver isso. O menininho não era da igreja dele, porque eu fiquei sabendo disso depois. E o menininho esticou o dedinho, comigo pregando, bem no nariz do homem, e deu um grito: você está escutando? Aí eu parei de falar. E o menininho continuou: você ouviu direito? Entendeu agora por que sua filha não está na igreja? E o homem caiu prostrado no chão, irmãos. E esse homem chorava, ele gritava, e ele pedia perdão para a igreja dele e para o pastor dele, porque de fato a filha estava longe da igreja, porque ele ensinou a menina a odiar a igreja. Quantos de nós, na hora que estamos arrumando para ir para a igreja, a gente arruma murmurando, reclamando, e o filho está ouvindo? Nós vamos parar para pensar, filho. Eu sei que é mais velho que está aqui, que talvez seu filho está fora da igreja. Será que você não tem participação nisso? Ame ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto, olha comigo o verso 7, na primeira parte do versículo diz assim: tu as inculcarás a teus filhos. Quando você vai pesquisar sobre a raiz dessa palavra inculcar, essa palavra significa perfurar a cabeça. É como se eu pegasse uma furadeira, fizesse um buraco na cabeça do meu filho e enfiasse a palavra lá dentro. Nós precisamos, queridos, entender que nossos filhos é resultado daquilo que eu e você ensinamos para eles. Muitos pais estão tão ocupados, tão atarefados, tão cheios de coisas para fazer, que não tem tempo para ensinar a palavra para o filho. Lá em casa, quando nossos meninos eram pequenos, e deve ter gente que fez isso aqui parecido comigo, a nossa casa tinha uma decoração tanto quanto esquisita, porque minha casa era cheia de papel com versículo. Tinha papel com versículo na cabeceira da cama dos meninos, na porta do guarda-roupa, nos espelhos, na geladeira, na porta de entrada, lá na cozinha, onde os meninos iam cada semana. O Leandro fazia um versículo diferente e pregava na casa, para todo lado. E os meninos, dia de segunda-feira, por já saberem disso, eles já acordavam assim: ô mãe, qual vai ser o versículo dessa semana? Que eles tinham que decorar, mesmo não sabendo ler, a gente repetia para eles aquele versículo, para poder eles aprenderem. Eu lembro que todos eles, quando eram pequenos, eles não podiam ter uma lâmpada acesa, que eles bem pequenininhos assim, 3 aninhos,
2 aninhos, eles falavam assim: ó mamãe, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Porque eles lembravam e ligavam ao versículo. Lembro de mim, mas o Leandro fazendo um culto com eles assim, e nosso João sempre foi assim o mais centrado, mais quietinho da casa. Mas todas as vezes que a gente terminava de ler a Bíblia, de cantar com eles, porque eles pegavam aqueles violãozinhos de brinquedo e a gente deixava eles tocar, como se eles estivessem tocando de verdade. Quando a gente acabava, o João falava assim: não mãe, não pode terminar ainda, porque eu ainda não preguei igual o pastor Carlos Patente. Então vai pregar igual o pastor Carlos. O pastor Carlos era muito assim, cheio de gestos. Aí ele falava os glória a Deus, os aleluia, dizia que estava pregando. E a gente dava valor para isso. Irmão, o que você está ensinando para os seus meninos? Eu tenho ficado preocupada, queridos, porque a gente está muito preocupado em dar uma boa escola para os filhos. E está certo isso, viu gente? Tem nada de errado nisso. A gente está preocupado em dar uma ótima faculdade para os filhos. E tem que dar mesmo. Mas são poucas as famílias cristãs que estão preocupadas em ensinar o caminho do céu para os filhos. Porque eu vou te dar uma notícia triste que você não vai gostar de ouvir. Mas nem eu e nem você sabemos quantos anos nossos filhos vão viver. Mas todos eles vão ter que se encontrar com Jesus ou ir para o inferno. E a responsabilidade primeira não é da igreja, é nossa. O nosso problema é que nós transferimos essa responsabilidade para a igreja. E não é a igreja que é responsável por isso. É eu e você que vivemos o tempo inteiro com o menino, que somos responsáveis para ensinar a eles o caminho do céu. Isso não é depois que eles crescem, não, querido. É desde o momento que eles são fecundados. Desde o momento que esse bebê nasce. Você precisa inculcar nesse menino a palavra de Deus. Você precisa fazer esse menino amar a palavra de Deus, a não ter vergonha da Bíblia, entender que Jesus é prioridade na vida dele. Eu cresci vendo meus meninos crescerem junto com a gente, e pessoas da igreja, quando viam as crianças envolvidas com as coisas da igreja, falavam para mim: na adolescência eles vão sair, Berenice. Falei: na minha casa não. Na minha casa não. Eu sei o que eu estou ensinando para esses meninos. Irmãos, eu não tive problema com meus filhos na adolescência, não. De verdade. Pode perguntar a turma da minha igreja. Ficava com meus meninos porque eles tinham cabelo grande. E eu, quando eles vieram para nós, para nos pedir para deixar o cabelo crescer, os dois mais velhos, chegaram para nós e falaram assim: lá em casa, irmão, nós criamos nossos filhos com um lema, desde pequenininho. Na nossa casa, costumes a gente negocia. Palavra de Deus é inegociável. Se Deus falar não, é não e acabou. Então eles chegaram para mim com o pai, sentaram conosco e falaram: olha pai, a gente chegou aqui em Valadares e descobriu que tem um ministério aqui interdenominacional chamado Impacto Urbano. Os meninos só evangelizam aquela turma do heavy metal. Porque Valadares tem muitos meninos que são assim, vestem aqueles assim de preto, um olho pintado de preto e só gosta do rockão pesado. E meus meninos lá em casa, eu e o Leandro, sempre gostamos de rock. A gente gosta de Petra, de Bride, essa turma antiga aí do gospel rock, a gente gosta, eu e ele. E os meninos aprenderam a gostar. Aí os dois falaram: nós estamos querendo fazer parte, mas para isso a gente queria deixar o cabelo crescer, porque a maioria dessa turma usa cabelo grande. Então se a gente chegar lá assim com o cabelo parecido com o deles, eles já entendem a gente melhor e recebem melhor. Aí o Leandro olhou para mim nessas horas, ele sempre olha para mim, porque eu sou a mais brava lá em casa, você pode perguntar para meus filhos. Aí ele falou comigo assim: aí filha, olha meu filho, eu não tenho base bíblica nenhuma para te proibir de deixar o cabelo crescer. Aliás, os grandes homens da história da igreja não tiveram apenas cabelo grande, como uma barba que vinha aqui. Então, deixa crescer que nós aguentamos o tranco. Então na igreja tem o ministério do bocão. Eu chamo de ministério do bocão. Você não precisa chamar, ele está para todo lado, até na Bíblia ele tem. E o ministério do bocão ia sempre em cima do Leandro.
E eu gosto quando eles vão falar com o Leandro fala pouco, mas quando fala, filho. Aí chegava e falava assim: Leandro, que pena, né? Veranice prega tanto por aí, uma bênção, mas esses meninos de vocês com esse cabelão. Aí o Leandro sempre dizia a mesma coisa: olha aqui, irmão, aqueles 2 meninos de cabelo comprido já levou mais gente para Jesus do que eu e você juntos. E os meninos passaram o tempo. O João passou no vestibular da Federal. Você sabe o que a turma da igreja fez com ele quando chegou no acampamento de carnaval, não sabe? Meu pastor foi o primeiro que tirou o primeiro cacho. Fizeram aquele caminho de rato na cabeça dele, ele teve que raspar o cabelo. O Pedro, no mesmo ano, foi chamado para o tiro de guerra. Você sabe também o que fizeram com o cabelo dele, sabe? Cortou tudo. Aí um belo dia nós estamos lá em casa arrumando para ir para a igreja, os 2 na frente do espelho, me chamaram: ô mãe, vem aqui! Aí eu fui, cheguei lá, o que foi, menino? Mãe, como é que você deixou nós andar feio daquele jeito tanto tempo? Eu falei: meu filho, passou, mas eu não perdi vocês para o inferno. Meus filhos não eram rebeldes porque tinham cabelo grande, irmãos. Eles continuavam crentes, do mesmo jeito. Irmão, não ensina para o seu filho coisa que a Bíblia não ensinou. Tenha paciência com os meninos. Ensina os meninos a confiar em Deus, a terem experiência com Deus. Ensina os meninos a crer na palavra de Deus. Inculca isso na cabeça deles. Porque depois de ensinado, filho, eles nunca mais vão esquecer. Estava conversando com alguém aqui nesse encontro, me falando: o filho não está na igreja, mas ele tem consciência de que ele está errado. Porque a palavra foi inculcada na cabeça dele. Quem aqui já deu um passeio pelo mundo, estava na igreja e foi dar um passeio pelo mundo, sabe que você está lá e Deus fala com você, aqui nesse lugar, porque você aprendeu. Inculque a palavra na cabeça do seu filho. Outra coisa que eu aprendo, olha comigo o restante do versículo 7. Além de inculcar, diz assim: e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, querido, eu vou ensinar os meus filhos pelo tempo que eu passo com eles. Andando, assentado, conversando, batendo um papo, vai andando e vai ensinando, vai falando com os meninos, tá levando para a escola, fala com as crianças, põe uma música para eles ouvirem. Irmãos, eu não tenho nada contra a galinha pintadinha, meus netos também escutam, que aquelas musiquinhas fizeram parte da minha infância. Mas tem tanto vídeo bacana para criança pequena que ensina os nossos cânticos antigos. Minha netinha, gente, ela tem 1 ano e 8 meses. É um trem impressionante criança agora, né? Eu falo que os meninos antigamente nasciam de olho fechado, agora eles já nascem assim, com o olho arregalado. Minha netinha de 1 ano e 8 meses, ela pega meu celular, ela sabe o botãozinho que liga o celular. E aí ela passa o dedinho assim para destravar o celular. E ela vai, gente, passando assim, até achar o símbolo do YouTube Kids. Porque eu baixei por causa dela, do Benjamin. Porque os outros 2 maiores já gostam de outra coisa. Aí ela vai no YouTube Kids e clica. Aí vai passando o dedinho, até achar 3 palavrinhas. Quando ela acha 3 palavrinhas, ela ainda procura o que ela quer ouvir. E ela gosta do homenzinho torto. Aí a hora que acha o bonequinho do homenzinho torto, ela clica e dá gargalhada para ouvir o homenzinho torto. Criança sabe das coisas, gente. Tem uns pais que falam assim: ele não sabe nada não, ele é muito pequenininho. Vou te dar uma dica. A gente vê isso lá em casa. O menino, ele é tão bobo como você acha, que se você, papai e mamãe, falar para ele, tipo assim, ele te pede um presente, você fala não, ele fica quietinho. Mas a hora que o vovô e a vovó chegam, o que ele faz? Ele pede para o vovô e para a vovó. Eu vejo isso lá em casa, gente. Essa semana o Benjamin, nós viajando, ele tem 3 aninhos.
fez o pai dele gravar um vídeo dele dentro da loja de brinquedo, vai mandar para o avô o brinquedo que ele quer, porque no dia do aniversário o avô não teve tempo de comprar o presente dele. E ele falou assim: vovô, tá vendo? É esse aqui, viu, que eu quero. Tipo assim, você já tá aí, compra e traz. Mais ou menos assim. Aí você acha que o menino desse é bobo. Bobo eu sei, filho, que tá achando que ele é bobo. Criança, gente, é muito mais esperta do que a gente pensa. Então nós precisamos entender que quanto mais tempo eu passo com meu filho, mais eu ensino para ele. Nossas crianças hoje estão entregues à televisão, à internet, aos telefones, aos iPads, iPhones, a tudo da vida. Estão entregues às babás, estão entregues à escola muito mais cedo do que na minha época. Então os meninos não ficam mais com os pais. E quando ficam, o pai e a mãe não têm paciência com eles. Tudo que eles fazem é um problema. Não tem paciência de sentar, de brincar junto, de ver o menino crescer. Aí quando assusta, o menino já está adulto e ele não aproveitou e muito menos ensinou. Vou dar uma dica aqui para quem aqui é pai de menina. Levanta a mão, de menina. Pai, o pai, só quero o pai. Pai de menina. Especialmente os que têm meninas pequenas ou adolescentes. Tanto faz. Os que têm pequena, eu prefiro que vocês escutem esse conceito. Os que estão crescendo aí. Os que têm filho adolescente ou está indo para o caminho para chegar lá. Ô querido, todo pai comete um pecado terrível quando a filha entra na adolescência. Eu escuto isso das meninas. Porque eu aconselho as meninas. E elas viram para mim, todas elas fazem o mesmo comentário. Veranice, quando eu entrei na adolescência, meu pai nunca mais me chamou de minha princesa. Meu pai nunca mais me abraçou e me beijou. Meu pai nunca mais me pegou no colo. Por isso, filho, que tem muito pai sofrendo porque a sua filha, que foi abandonada por você emocionalmente, o primeiro malandro que passar leva ela. Dê para sua filha o carinho antes que esse malandro chegue. Eu falei isso num congresso há poucos dias para casais, e o pai me ligou há 15 dias atrás: Veranice, obrigado pela dica. Essa semana eu mandei flores para minha filha na escola. A turma achou o máximo. E ela chegou aqui em casa, me deu um abraço, me deu um beijo. Falou: pai, eu nunca tinha ganhado flor. Aí eu falei: sim, isso foi bom, sabe por quê? O dia que o malandro mandar, ela falou: não é novidade, não, meu pai já manda. Vocês estão entendendo, irmão? Ó, se liga aí, filho. Não para. Em nome de Jesus, viu, ô Leão? Você tem uma menina pequenininha, vai virar adolescente, filho. Chamega essa menina. Porque se o outro chegar a querer fazer gracinha, fala assim: ah, sai fora, isso aí, ó, acostumado. Bernardo. Bernardo já tá de olho? Ah, já tá. Ué, rapaz, você tá voltando no tempo que já promete? O filho e a filha já tá comprometida. Então, querido, invista tempo nos seus filhos. Ensine para eles. Gaste tempo com o seu menino. Deixa de ser impaciente com o filho. Tenha um pouquinho mais de calma. Passa rápido demais, gente. Quem tem filho adulto, que já casou os filhos tudo, né, Regina? Nós já casamos tudo. O seu está tudo grande, o seu também está grande. A gente olha e fala: meu Deus, um dia desse estava no meu colo. Já passou. Passa muito rápido. E por último, gente, leia comigo aí juntos, vamos ler o versículo 9, vamos lá? Todo mundo junto? E gente, você tem que prestar atenção nisso. Significa esse texto que a minha casa e a sua casa precisa ter referências do Deus que nós servimos. Quando o amigo do meu filho chegar na minha casa
ele tem que perceber que na minha casa a gente serve ao Senhor. Quando o nosso filho chegar lá, ele tem que lembrar toda vez que ele entra em casa, que a nossa casa serve ao Senhor. Eu fico muito triste, irmãos, em algumas casas que eu fico hospedada. Eu tenho uma filha na fé, que ela antes de converter era esotérica. Então tem muita coisa do esoterismo que ela me ensinou. E eu fico muito triste quando eu entro em umas casas e tem na decoração um elefante com o bumbum virado para a porta. O elefante, não tem nada contra ele, irmão, nada contra você ter um elefante na sua casa. Mas para o esotérico, o elefante com o bumbum virado para a porta é para atrair sorte para dentro de casa. A gente não precisa disso não, irmãos. Uma vez eu ganhei uma coruja, eu não esqueço disso, dessa altura assim. E ela tinha um zoião assim, uma pedra esquisita no olho. A impressão que eu tinha é que eu andava e a coruja ia me andando assim, me olhando assim. Mas eu tinha ganhado, aí botei lá. Aí uma menina foi lá em casa me visitar, não crente, envolvida com essas coisas. Abre aqui para mim, irmão. Aí falou comigo assim: olha, Veranice, eu não sabia que crente podia ter essas coisas em casa. Eu falei: que coisa? Ela falou: aquela coruja ali, ó. Eu falei: ah, meu Deus, eu já não gosto da coruja. Você ainda me fala um trem desse? O que tem de errado com a minha coruja? Ela falou assim: ô Vera, aquela coruja ali especificamente, ela é colocada na casa para que as pessoas tenham sabedoria. Eu falei assim: hoje ela vai pro lixo, porque eu não preciso dessa coruja para me dar sabedoria. Eu sirvo a um Deus que é dono de toda a sabedoria. Nada contra a coruja, irmãos. Eu acho até bonitinha as corujinhas, acho bonitinha mesmo. Mas aquela, segundo aquela menina que entendia, ela era colocada em casa para isso. Naquele mesmo dia o Leandro chegou lá em casa, eu contei para ele, porque lá em casa tudo tem que ter acordo entre eu e ele. Quando eu contei para ele, ele falou assim: vamos lá no seu pai buscar uma marreta? Eu falei: vamos embora. E ó, marreta na coruja. Sabe onde eu aprendi isso, irmão? Na Bíblia. Olha comigo aí para você ler e nunca mais esquecer. Abre aí que nós vamos ler junto. Deuteronômio capítulo 7, anda só um pouquinho de onde você estava, versículo 26, vamos ler junto. Acha aí que nós vamos ler. Vamos lá? Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, pois é. Por que você acha que a gente agradece na hora do almoço, irmão? A Bíblia ensina isso para nós no Novo Testamento. Porque eu não sei a origem daquilo que eu estou comendo, então eu abençoo. Você tem que ensinar isso para os seus filhos. Eu aprendi muito cedo, irmãos, que dependendo de como eu e meu marido e meus filhos somos dentro da nossa casa, nosso vizinho nunca vai se converter. Dependendo das nossas reações dentro de casa, nosso comportamento dentro de casa, os amigos dos nossos filhos nunca vão conhecer Jesus. Eu já devo ter contado essa história lá na igreja há muitos anos atrás, eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Quando eu e Leandro casamos, nós fomos morar no Vale de Jequitinhonha, que eu contei aqui, que é a parte do sertão de Minas Gerais. E logo que nós chegamos lá, não tinha igreja nenhuma evangélica, nenhuma. Nem Assembleia de Deus, isso há 34 anos atrás. Porque hoje em dia eu viajo muito, irmãos, e onde eu vou, pode ser um lugarzinho, quem viaja muito vai falar a mesma coisa que eu. Pode ser um lugarzinho desse tamanhozinho que tem uma Assembleia de Deus. É ou não é verdade? Quem já observou isso? Eu amo os irmãos da Assembleia, viu? Tem umas Assembleias que eu até prego, porque eles não importam meu cabelo curto, que ultimamente eles não estão assim, né? Muito agarrados com os costumes, graças a Deus. Mas lá não tinha nem essa igreja. E eu e o Leandro que começamos junto com mais 2 casais um trabalho lá. A primeira evangelização foi com a gente. Eu tinha um vizinho que eu tinha muito medo dele. Era medo, irmãos. Ele era assim viciado ao extremo. E quando ele ficava muito drogado, ele batia na mãe dele. Então eu e meus vizinhos muitas vezes íamos lá para socorrer a mulher.
para dar suporte para ela. E ele não era muito chegado em banho, então ele usava o cabelo por não lavar. Não era aqueles dread assim, igual o Juninho gosta de usar, não era aquilo não. Ele não lavava o cabelo, então ficava aqueles negócios parecendo uma bucha de bombril pendurada assim, mas era aquele trem grosso assim, de emaranhado, porque não penteava, não lavava. Trem muito esquisito. E quando eu esquecia a porta da minha frente da casa aberta, assim, ou encostada, às vezes quando eu assustava, ele estava dentro da minha cozinha. Fala aí, Veranice, o que você está fazendo de comida aí hoje? Eu quase morri do coração. Aí meu pastor chegou lá em casa um dia, eu contei isso para ele. Eu falei, pastor, eu tenho medo desse menino e tal, mas eu tinha uma vontade que ele conhecesse Jesus. Aí ele virou para mim e falou, por que você não prega para ele? Eu falei, pastor, qual a parte que o senhor não entendeu? Acabei de falar que eu tenho medo do homem, como é que eu vou pregar? Ele falou, Veranice, quem te falou que você precisa pregar olhando para ele? Minha filha, você tem um corredor entre a sua casa e a dele. Começa a orar aí todo dia, ó. Vai orando aí, estende a mão para a casa dele, vai orando, que vai amontoando umas brasas na cabeça dele, uma hora dessa queima. E outra coisa, você tem música aqui na sua casa? Pega a caixa de som, vira para lá e taca a música nele. Eu sempre fui obediente a pastor, irmão. Se o pastor é crente mesmo, então ele pode falar comigo uma vez só, acabou. Aí eu falei, vou fazer isso. Comecei a orar e comecei a pôr música todo dia. Naquele tempo, não era CD, era o bolachão, 34 anos atrás. E o grupo da época, que parecia com um menino, que tinha umas músicas do estilo dele, que eu gosto até hoje. Tem muita gente regravando música deles. Agora mesmo eles se juntaram, a turma que está viva se juntou para regravar. Eu estou doido para sair o CD para eu comprar, porque eu gosto, porque era um rebanhão. Aí tinha uma música lá, irmãos, que era a cara do menino. Minha vida que era muito doida, doida, só faltei correr atrás de avião, mas Jesus entrou no meu deserto, inundou meu coração. Era um baiãozinho assim bom, e eu na cabeça dele, ó, todo dia. Belo dia nós estamos reunidos lá na casa de uma irmã, que a gente não tinha igreja ainda, um tempo, um lugar para reunir, a gente reunia nas casas. Aí nós estamos lá na casa, o pastor estava junto, entrou um rapaz bonito e sentou. Quando um rapaz bonito entra e senta, moça é igual em qualquer geração. Todas elas olham e pensam a mesma coisa. Será Jesus? Tipo assim, chegou meu dia, né? Aí o pastor notou isso e falou assim, ó querido, eu estou vendo aqui que a turma não te conhece. E você podia falar seu nome para a gente turmar mais com você aqui, te receber melhor. Aí ele olhou, irmãos, eu nunca vou esquecer o que eu ouvi naquele dia. Ele disse, ô pastor, essa turma me conhece. Meu nome é Denilson, mas eles me conhecem por Leblon, o meu vizinho. E ele completou e disse, eu vim aqui hoje, pastor, pedir para o senhor colocar meu nome nessa igreja, porque eu me converti ouvindo as músicas que tocam na casa da Vera e do Leandro. Naquele dia, eu e meu marido fizemos um voto ao Senhor. Isso é uma coisa nossa, minha e do meu marido. E nós fizemos um voto que na nossa casa a gente nunca mais ia ouvir nenhuma música que não fosse para louvar o nome do Senhor. Porque a gente descobriu que o que toca na nossa casa pode converter o vizinho que mora do lado. E a nossa casa precisa ser uma referência de que Deus habita lá. Deus nos chamou para ser diferentes. Deus nos chamou para andar na contramão do mundo. E nossos filhos precisam crescer sabendo disso. Nos umbrais da tua porta, da tua casa. Chega em casa, filho, olha para tudo que você tem dentro da sua casa e pensa, o que eu tenho aqui que é uma referência de que essa casa é de Jesus. Para que meus amigos, quando chegarem aqui, entendam que a minha casa é diferente.
para que meus filhos entendam que a nossa casa é diferente. E aqui nós servimos em primeiro lugar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O que você está ensinando para os seus filhos, filho? Gálatas 6:7 diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E Paulo faz uma recomendação muito séria nesse versículo. Não esqueça, gente, o que você semeia no coração do seu filho é o que você vai colher. Se você semeou coisas de Deus, ainda que aparentemente ele esteja longe da presença do Senhor, seu filho vai voltar. Vai voltar. Me lembro da minha avó orando pela minha tia. Durante muitos anos eu vi minha avó fazendo isso. Eu morei com ela 2 anos, porque eu trabalhei na cidade que ela morava. E eu via minha avó todos os dias clamando pela minha tia que estava longe do Senhor. E um dia eu perguntei para ela: vó, você acredita mesmo que minha tia vai voltar? Ela falou: filha, eu acredito tanto, que ainda que eu morra sem ver, eu sei que sua tia vai voltar. E ela morreu sem ver mesmo. Há cerca de 9 anos atrás, minha tia voltou para Jesus e é membro da minha igreja. Deus não esquece das nossas orações, filho. Aquele filho que você colocou no altar do Senhor quando nasceu, ele é do Senhor. Nós precisamos orar pela nossa família. Precisamos inculcar na cabeça dos nossos filhos. Tem um monte de pai aqui que tem filho pequeno, que os meninos estão aí, ó, brincando. Esses meninos precisam crescer sabendo quem é o Deus que o pai e a mãe deles servem. Porque ele vai confiar e acreditar no Deus que você serve. São as minhas experiências e as do Leandro que fortifica e sempre fortificou o coração dos nossos filhos. Nós estamos com um filho no seminário que trabalhava na Vale do Rio Doce, que hoje chama-se Só Vale. Tinha um emprego muito bom, mas que ouviu um chamado de Deus para o ministério. E no dia que Deus o chamou, ele ligou para mim. Eu estava dando aula, eu trabalhava no Senac nessa época, e ele me ligou chorando muito no telefone. Quando você tem um filho que mora fora e te liga chorando, você já imagina uma tragédia. E ele falou assim: mãe, o que eu vou fazer? Eu disse: o que você está falando, meu filho? Deus me chamou, mãe, igual fez com João. Deus me quer no ministério. Só que eu sou casado, mãe. O João era solteiro quando Deus chamou. Eu sou casado. Como é que eu vou fazer? Porque para eu ir para o seminário eu vou ter que abrir mão do meu emprego, porque os horários não dão certo. Eu falei: filho, você tem convicção que foi Deus que chamou? Ele falou: claro que eu tenho, mãe. Eu falei: então não tenha medo, filho. Pede demissão do serviço. Muda de cidade. O mesmo Deus que te chamou vai dar condição para mim e para o seu pai sustentar vocês. Tem sido um desafio, irmãos, desde o começo do ano passado. Mas Deus tem nos abençoado de uma forma tão especial. Minha nora, nesse período, conseguiu pelo ProUni para fazer o curso dos sonhos dela de graça. A esposa dele. Todo mês lá em casa acontece um milagre nas nossas finanças. Porque eu e meu marido sustentamos a nossa casa e sustentamos a casa do nosso filho. Mas eu ensinei isso para os meus filhos. Que quando Deus faz, Ele faz direito. Você precisa crer nisso, filho. Tem gente sentada aí, ó, que vai ser pai e mãe.
de um pastor. E que Deus não vai usar ninguém de fora, não, vai usar você para cuidar do menino. Tem muito pai e mãe sentado aí que sua menina pode ser chamada para ser missionária num país onde não se pode pregar a palavra. E é você que vai segurar a corda do lado de cá. Mas nós precisamos confiar no Deus que a gente serve, irmãos, para isso. Confiar no Deus que nós servimos. Como a gente fez no primeiro dia, a gente podia ficar de joelho de novo, aqueles que podem, é claro, para a gente clamar pelos nossos filhos. Para que Deus livre os nossos meninos das mãos do inferno. E que nossos filhos prevaleçam na presença do Senhor. Deus, o bem mais precioso que nós temos como marido e mulher é o presente dos nossos filhos. Tem casais aqui que ainda não experimentaram isso, mas vão experimentar algum dia, Senhor. E nós queremos, ó Deus, colocar os filhos de cada um que está aqui nesta manhã nas Tuas mãos. Senhor, o inferno tem investido pesado contra os nossos filhos. Mas nós cremos, ó Deus, cremos na Tua palavra, de que o Senhor tem poder para mudar o coração dos nossos filhos e colocar dentro deles um amor profundo pelo Senhor. Aqueles pais que estão aqui nessa manhã, Deus, que têm chorado porque os filhos estão distantes do Senhor, eu quero te pedir, ó Pai, que no nome de Jesus, esses meninos se lembrem da Tua palavra, se arrependam e voltem para a Tua presença, Pai. Deus, queremos declarar nessa manhã que o inferno não tem poder sobre a nossa casa. A Tua palavra disse que sobre Israel não vale encantamento. Então sobre a nossa casa o inferno não tem poder, Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor, são presente do Senhor para nós. Ó Deus, dá sabedoria para esses que estão aqui nessa manhã e que os filhos ainda são pequenos. Ensina os Teus filhos a educar e criar esses meninos nos Teus caminhos, na Tua presença, ó Deus. E que quando esses meninos forem velhos, eles não se desviem dos Teus caminhos. Livra os nossos filhos, ó Pai, do homem mau. Não há cidade hoje, Deus, que está livre do ataque do inferno através das pessoas. Eu te peço, Senhor Deus, cerca os nossos meninos com os Teus anjos. Livra os nossos filhos, ó Deus. Coloca a Tua boa mão sobre eles, Pai. Ó Deus, que no nome de Jesus a gente esteja criando filhos para povoar o céu, Senhor. Cuida de nós. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos sabedoria. E que a gente possa chegar lá na frente, olhar para trás e ver que valeu a pena ter criado os nossos filhos nos Teus caminhos. Nós te pedimos nessa manhã, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.